Desane. Boa tarde a todos e todas. Estou habilitando a câmera aqui. Eu tenho dois informes, na verdade, bem como o Felipe colocou. O primeiro deles, nós fomos demandados pelo o grupo de docentes de enfermagem do campus Joinville, que estão há 5 anos sem receber o adicional de insalubridade. E eles cobram uma providência da reitoria e, consequentemente, trago aqui como uma sugestão que isso seja pautado no GT deste conselho, até porque me predispõe, inclusive, trabalhar, por ser engenheiro de segurança do trabalho, nessa demanda, porque eles estão, diferentemente do campus Florianópolis, sem receber há 5 anos ou mais o adicional de insalubridade, porque devido à profissão. Então, esse é um primeiro informe. O segundo informe é que e aí, em cima do que o Felipe colocou, eu assisti à reunião do CDP e era pauta única, fiquei extremamente chocado quando, no artigo, se não me falha a memória, 49, estava lá que esse conselho deveria apreciar uma resolução relacionada a essa questão da legalidade, da regulamentação do teletrabalho. Entendo que o teletrabalho para os TAI é uma coisa e o teletrabalho para os docentes é outra. A partir do momento em que se tira o CONSUP, que é o órgão máximo, de uma resolução e passa isso ao que ficou, pelo menos no nosso entendimento, como uma IN para que apenas o reitor simplesmente delibere, acho que isso é frágil. Então, eu gostaria de cobrar e solicitar ao reitor que debruçasse nessa minuta e trouxesse para esse conselho a despeito de uma resolução ser bem maior do que uma IN e perpassa tudo aquilo que nós temos em termos de legislação, porque é uma legislação maior e trará maior segurança não só para nós, docentes, mas acredito para os profissionais tais. É isso. Muito obrigado. Diego. Não estão ouvindo você, Gariba. Ok. Eu escutei atentamente, fiz parte do GT. Eu vou fazer minha fala em 2 momentos, e o primeiro deles, eu entendo que há necessidade de um prazo maior, embora no GT a gente tenha tirado, e parabenizo o professor Marco aí, e todo o grupo, de forma isonômica, as preferências, né? E a gente detectou, inclusive, que não seriam, não é um quantitativo geral que quer ir para tal e tal lugar, mas eu entendo também, e aí me sensibilizando, não é simplesmente uma discussão de transferir os professores, né? E a questão do centro. Qualquer transferência neste nível, nesse escalão, que vai alterar, inclusive, a questão do regimento interno do campus, primeiro, pelos nossos documentos norteadores, tem que passar por uma Assembleia Geral. Tá? Porque se vai mexer na estruturação do regimento geral de qualquer campus, temos que ter uma Assembleia Geral para discutir isso. Da Assembleia Geral, as decisões vão para o colegiado do campus, e do colegiado do campus vem para este conselho para homologar ou fazer as considerações necessárias. Então, essas etapas são necessárias. Se a gente pensar desta forma, nós teríamos uma prorrogação com relação ao prazo nesse sentido, até para fazermos a coisa de forma adequada, que lá no passado não foi feita, né? Então, essa é uma primeira consideração. A segunda, eu gostaria, se possível, pedir para os conselheiros e para o nosso presidente que me fosse franqueado um tempo, em torno de 6 minutos. Eu tenho um documento que eu elaborei agora de manhã, com a intenção, porque se vocês observaram os documentos apensados no fórum, nós temos um documento lá da CETEC, né? E em que é arguída a CETEC, e ela diz o seguinte, que houve a consolidação da portaria 246,
de 15 de abril de 2016, e ainda a portaria 1291, de 30 de dezembro de 2013, aonde se estabelecia a questão de centros, né, polos, etc., lá na 1291, e a 246 com relação às tipologias. E a 713 uniu essas duas e consolidou, né? E aí, inclusive, vem deles, no artigo 16 e 22 da portaria 713, elencando, no caso do IFSC, do Cefet, os campos que têm aí a caracterização 23, que vão ter que ser alterados para 4026. Eu nem comecei, já acabou? E aí, a CETEC informa que não há interesse em criação de um campus avançado CFAD. É nesse sentido que eu gostaria que fosse franqueado e encaminhar para a secretaria, para passar aos conselheiros, um histórico em cima do que o professor Gariba colocou. Existem questões pretéritas muito sérias e que eu acho que estão ainda à margem e não foram suficientemente esclarecidas, né, para que sobre a história de criação deste centro. Então, se me for permitido, eu gostaria, e se não, eu vou fazer uma fala e vou me inscrever paulatinamente. Muito obrigado. O momento é este. Vezani. Bom, fui citado e pedi o tempo. Eu entendo o que o Gariba coloca, entendo que o Adriano coloca, tenho acordo que a gestão está interessada em trazer o processo à luz da legalidade. Já externei, como o próprio Felipe disse, em outro momento, a questão fundamental, até trazida pelo nosso procurador, que este conselho é responsável e nós não podemos, assim como o reitor não pode, assim como as autoridades investidas não podem fazer de conta, não existe tradição na coisa pública, existe uma coisa chamada legalidade, existe uma coisa que a gente só pode fazer aquilo que está escrito na legislação. Isso não é eu que digo, né? Então, assim, eu gostaria, sinceramente, de poder apresentar. Vocês todos sabem que existe um histórico, e esse histórico começa em 2011, se assim nós formos colocar, e esse histórico traz uma série de irregularidades, e que o Gariba e a gestão que agora assume, ao tomar ou situar uma questão de providência, e dou razão imensa a eles nesse sentido, é para não incorrer em ilegalidades que ocorreram no passado. Então, eu gostaria que esse conselho pudesse ouvir as colocações que trago, que são imbuídas em documentos legais, e que nós, a partir daí, como eu disse naquela outra reunião onde se constituiu o GT, e eu até me predispus a fazer parte. Não, mas como que um denunciante faz parte? A gente tem que ter hombridade naquilo que a gente tem como servidor público, como todos nós temos, acredito, e todos temos credibilidade. Agora, existiram questões pretéritas que são urgentes de serem alocadas. E tudo que está posto nos órgãos onde houve a denúncia estão em cima de documentos legais. Se nós, conselheiros, e aí de todos os segmentos, e a própria gestão, nós não pararmos para ouvir, para entender, já enviei uma documentação para o nosso reitor, novamente, tem um documento que fiz sucinto, que gostaria de apresentá-lo. Se não me derem, não tem problema, vou pautar isso e vou colocar isso para a próxima reunião, onde tem os elementos primordiais que demonstram que o princípio de criação lá do passado está errado. E nós vamos continuar errando ainda. Não é isso que eu acho que nós estamos nos propondo. Nós criticamos sempre o que estava aí, né? E criticamos a gestão anterior, mas, no entanto, nós estamos deliberando, sim, eu acredito que tem, o GT, neste ponto, se debruçou, existe a possibilidade de um campus abarcar esse centro, isso temporariamente, eu vi aqui no chat, talvez um piloto, ótimo, mas é interessante que esse conselho e essa comunidade conheça os fatos que estão registrados em atas. Isso é documento público.
Conselheiro Vezani, duas situações. Nós temos ainda a inscrição do conselheiro Paulo Amorim e da Flávia. A gente pode fazer da seguinte forma, claro, desde que o Pleno aceite, acate, né? Se, né, nós temos aí, como eu falei, a proposta do Campos Palhoça, mas precede essa questão de adiar a discussão na proposta do conselheiro Felipe Sinta para o dia 16. A gente garantiria a apresentação sua no dia 16, né, com a colocação desse material no fórum, como é de costume, ou então, se o Pleno decidir que a decisão será hoje, a gente abre, então, para a sua apresentação. Pode ser assim? Pode ser encaminhado dessa forma? O Pleno concorda? Gostaria de simplesmente externar o que está posto. Só isso. E Tudo eu entendo bem. se esse Pleno é soberano sobre isso. Desculpe, eu falei dia 13, né? Dia 13. Eu falei dia 16, não, dia 13, tá? Apresentar hoje? Apresentar hoje? Eu poderia mandar para a secretaria, e aí, aceitando, né? E nós já apresentaríamos, porque isso aí fica posto aí. Se não, a gente joga para o dia 13, não tem problema. Para mim é diferente. Mas eu insisto com a questão legal, porque eu entendo o seguinte: não é decisão de Ministério Público, existe uma coisa interna, que é do nosso regimento, e é essa a minha grande preocupação. E eu me preocupo muito, embora eu sei que alguns colegas vão entender, ora, o Vezani falou do EAD. Não, o Vezani não falou porque eu não queria estar no limbo dos colegas. Me preocupa muito, nem dormir direito eu sei que não estão, a ansiedade e a angústia. Ao conselheiro Vezani, 5 minutos, Vezani. Tá ok? Obrigado, vou tentar ser sucinto. Você já tem o documento em tela, eu vou ler no meu documento. Então, em 30 de 11 de 2011, são escolhidos os representantes docentes Marcos Araquém e Antônio Galdino Costa. Cuidem bem esses dois titulares docentes e dos diretores, esse grupo de diretores. Na reunião ordinária de 4 de 7 de 2012, há uma menção no Conselho, trazido pela, então, reitora à época, sobre educação à distância, já trazendo aqui em 3 de 7, que foi assinado um contrato de locação do edifício situado na rua Duarte Schutel, que será usado para as novas instalações do departamento. Então, aqui se fala em departamento, notem. Na reunião ordinária quinta, de 17 de 10 de 2012, a então reitora nos traz o seguinte, que há uma consulta na internet com revisa a questão da institucionalização da EAD, isso eu acho que quem é mais antigo deve saber melhor do que eu, e aí estabeleceu que aconteceu um seminário de EAD onde foram discutidas as propostas. Destacou que não é um campus, vejam aqui, como os que existem, e que estaria vinculado diretamente à reitoria, como o Adriano colocou, e aos demais campos para dar apoio, fomentar e disseminar o EAD no IFSC. Isto é de ata. Reunião a primeira reunião de 25 de 3 de 2003. É trazido, então, pela reitora que o CONIF reiterou a decisão de ter uma estrutura administrativa própria para institucionar a EAD. Isso aqui é questionável, mas não vou entrar nesse demérito. Reunião quarta, 22 de 8 de 2013. Aqui há uma aberração, e tem que ser dito desta forma, porque estes conselheiros que tomaram posse em 2012 e 2013, eles efetivamente, ela prorrogou o mandato 2 anos, dizendo que os mandatos são de regimento são 2 anos, e que diz que venceria em 15 do 2, o que é uma falácia, né? Porque eles assumiram em 1 do 12 e deveriam terminar em 1 do 12. E criou uma resolução A de referendo, alegando que deveria ter uma prorrogação de mandato. Isso aqui já também é uma incoerência que vai desembocar lá no CFAD. E aí existe o seguinte, como justificativa, criar uma cultura institucional para eleições unificadas, o que já diz nos nossos documentos norteadores desde 2010. Aí, na linha 248 e 271, vem a questão do CFAD. Vejam aqui, a reitora destacou que há uma proposta da PROEM, que é a criação do Centro de Formação do EAD, tá? E outra no campus Florianópolis, atendendo aí o que o Zísimo colocou, e o próprio Gariba, que era diretor à época. E que a criação de uma diretoria
de AD ligada à PROEM. A proposta da PROEM é criar um centro para atuar na formação em educação com oferta de cursos que qualifiquem os professores EPT dentro da lei. Se nós nos reportarmos que lei, nós temos a 1291, que não é exatamente isto que nós se fala com relação a isso. Mas até aqui não parece ter alguma situação. O que acontece é o seguinte, também trouxe aqui que era para cumprir uma exigência da CAPES, e notem que nós tivemos 10 votos a favor e 4 abstenções. Ou seja, o quórum não foi respeitado. Bom, temos a reunião, a quinta, de 23/10/2013, e aparece um coadjuvante. Vejam que o Marcos Escopel estava como representante docente, eleito lá em 2011, e aparece um terceiro que votou como representante suplente, o senhor professor já aposentado, Hélio Ormeu, que foi homologado ad referendo na resolução 21 de 2014 e 25 de junho de 2014, também chancelado pela portaria 1340, de 27 de junho de 2014. Ou seja, ele só foi eleito e tomou posse em agosto, em junho de 2014, e era suplente do Luiz Carlos Chilis. Aqui já começa uma arbitragem. Como um conselheiro estranho participa de um conselho sendo suplente de Marcos Araquém. E aí nós temos aqui nesta mesma reunião, nesse 158-191, que a então pró-reitora de ensino ressalta que na última reunião os conselheiros aprovaram a criação do centro de formação, ou seja, existem atos que são factíveis de anulação neste ponto. No momento, a PROEM traz a proposta de rever o regimento geral, propondo alterações para criar a estrutura de formar a equipe do centro de formação. E aí a conselheira, à época, me permitam? Posso continuar, Gariba? Sim, concluindo. A conselheira, eu não vou citar nomes, mas está aqui, ressaltou que a proposta foi encaminhada, não foi encaminhada com antecedência, que era praxe, e se sentia prejudicada por estar pensando nas alterações no momento da reunião. Então, vejam a estrutura. E aí nós temos, em 5/12, este mesmo conselheiro estranho, né, suplente votando. E aqui nós entramos na fatídica reunião do dia 26/2, onde se cria e homologa o CFAD como estrutura e se altera o regimento geral, onde nós temos esta diretora, que só tomou posse também na 1340, tendo sido alçada a conselheira no Colégio de Dirigentes em 2 de junho de 2014. Ou seja, nós tivemos esta conselheira votando, estranha ao conselho, e esse aqui que já era lá desde 2013. E aí houve ad referendo, a portaria de alteração do estatuto, os endereços, era uma prática recorrente, né? Isto aqui já fere uma série de coisas. E aí vem aqui, ó, nas linhas 104 a 109, alteração do regimento geral, centro de formação, onde a publicação, dizendo que informou a publicação da portaria do MEC, 1291, né, que organiza a estrutura dos institutos federais, desculpem, em janeiro deste ano, com a necessidade do regimento geral. Ou seja, uma falácia só para adequar a legislação. Que legislação? A 1291, que estava em vigor, estava sendo desrespeitada. Bom, e aí nós temos o seguinte, o que isto gera até aqui? Isso gerou a Resolução 08, que criou o CFAD, de fato, ela alterou 11 artigos do regimento geral, o artigo 13 uma vez, o artigo 43, a linha A, o inciso 4º 2 vezes, o artigo 45, o inciso 23º uma vez, foi excluído o artigo 46, o artigo 47C foi incluído, o artigo 47D foi incluído, o artigo 47E foi incluído, o artigo 50, 14º, uma vez, o artigo 81B incluído, e ainda o artigo 81C, aonde se criou o que se falou aqui nessa reunião, está se falando, a CD3 e a CD4, uma CD3 e as duas CD4 desse centro. Bom, o que traz? E aí, a partir daí, nós tivemos um edital público que trouxe lá o 3215, aonde nós temos um concurso EBTT, como todos nós somos, né? Aonde tem aqui que o concurso escolherá campus reitoria e, pasmem, como a gente está trazendo, campus
região e campus, CERF-AD, Florianópolis, Florianópolis Continente, Garopaba, Reitoria São José, metropolitana. Então, assim, essa discussão que ele está trazendo entre Palhoça, que não está aqui, mas que entraria na metropolitana, né? Florianópolis Continente estaria aqui. E aí nós temos as vagas, né? Então, uma vaga para gestão educacional, uma vaga para gestão pública, uma vaga para todas no CERF-AD, como campus. Depois nós temos o 67 em 2016, que traz mais uma vaga para EAD e tecnologias educacionais, e ainda o 33 2017, que traz mais uma vaga para educação especial no CERF-AD. O que nós queremos trazer enquanto conselheiro? O que nós queremos trazer é que existe uma questão pregressa, que deve, no meu entendimento, humilde como conselheiro e pessoa que efetivamente estuda os regimentos, né? Nós temos que averiguar por que foi feito desta forma, né? Prorrogação de mandato de conselheiro que não poderia votar. Então, vejam, a estruturação do nosso centro ela está errada na sua origem. E agora nós estamos discutindo algo que foi criado como um elefante branco, e esse elefante branco está trazendo insegurança para os colegas que fizeram concurso, para os colegas que foram removidos, e nós estamos de olho. E a situação, o que é? A situação é a atual gestão, ao tomar conhecimento, ela deve, com certeza, tomar uma providência, se providenciar e olhar essas questões. Porque isso está posto, isso é público. Né? Então, eu esperava contribuir com esta minha colocação e mostrar que, antes de pensar-se em CERF-AD como centro, de se ter alunos, nós tivemos algo atrás que foi pregresso. E não dá para a gente tampar o sol com a peneira, porque senão o atual gestor, né? E todos vão acabar assumindo esse ônus. E eu acho que não é justo com essa gestão que acabou de assumir. Obrigado, conselheiro Vezani. Felipe, a gente queria encaminhar